né? Falar um pouco da história da matilha, né? O primeiro cão da matilha que eu tinha canifobia, aquele que tirou a canifobia minha, foi o Capitão, que ele era ele originalmente era Capitão do Mato, porque ele são vizinhos que colocaram o nome nele, lá em Nova Lima. Ele era um cão de rua. Aí eu tirei o do Mato, ficou só Capitão, sentido agrário. Enfim, isso em 2006, bem antes de qualquer pessoa que tenha ganhado esse apelido socialmente. Enfim, né? E ele viveu uns 12 anos, ele era muito apegado a mim, né? E ele foi esposo da Anastácia, que era uma cadela labradora, Anastácia Nikolaevna Romanova II, que foi comprada em Sabará. Foi comprada em Belo Horizonte, mas era oriunda de Sabará, de Ravenna. Enfim, né? O único cachorro comprado foi a Anastácia. Enfim, né? E o Capitão foi adotado de rua, na verdade ele invadiu a casa que eu morava lá, que eu tava vendo no momento. Enfim, né? A Nova Lima, né? E deles tiveram os filhotes Torquemada, Esmeralda, Diadorim e Anitta Garibaldi, entre outros, né? Esses são os que eu guardei pra mim, né? Todos eles já falecidos, idosos já. Enfim, a Esmeralda faleceu este ano com 14 para 15 anos. A Anitta Garibaldi e o Torquemada faleceram com cerca de 13 anos ano passado, né? O Torquemada 3 dias de fazer 13 anos e a Anitta Garibaldi com exatos 13 anos no aniversário dela, né? E a Diadorim eu não lembro ao certo, mas foi com 11 ou 12 anos por aí. Enfim, né? Todo mundo acima da expectativa de vida do meio labrador, que é 11 anos só, ou então dentro dela. Enfim, né? A Esmeralda com o aventureiro Leif Erikson, eles tiveram... aliás, eu vou falar do aventureiro e do resmungão primeiro. O aventureiro e o resmungão, eles foram abandonados na minha porta, lá no casarão. Eles eram cães de rua. Tinha uma irmãzinha deles, era só a irmãzinha que foi adotada. E eles eram muito feios quando eles eram filhotes, tanto que eu chamava eles de os monstrinhos. Eles eram feios demais da conta. Aí, hoje eles estão bonitão, né, aventureiro? Mostra a cara aí, ó. Enfim, nossa cara, tá bonitão. Enfim, né? E eles estão fazendo 10 anos ano que vem, né? E o Conde d'Artagnan, a Grum e a Gaia estão fazendo 10 anos em 2025. Enfim, e o Coronel Joãozinho é o único novinho que tá rumo aos 4 anos este ano. Enfim, né? Aí o alferes resmungão é porque ele parecia um pouco com o capitão. Então ele ganhou uma patente colonial para tirar sarro do capitão no sentido agrário oligárquico, né? E resmungão é porque ele reclamava, rosnava para ganhar cafuné. Ele ainda é dos irritados daqui. Enfim, né? O aventureiro Leif Erikson é porque ele era um explorador, então daí aventureiro Leif Erikson para ele ser um aventureiro famoso que teve nas expedições da Islândia, da Groenlândia e do Labrador. E curiosamente, ele chegou a ter um caso com a Anastácia. Teve uns filhotinhos que saíram doados dele. Enfim, né? Houveram outras ninhadas, né? Mas 2 ninhadas que ficaram do capitão com a Anastácia. A Anastácia era uma labradora oriunda de Ravenna, né, em Sabará, né? Foi o único cachorro comprado, você lembra da Anastácia? Gordinha, branco palha. Enfim, né? E sua vovó. Enfim. Aí, vovó sua, Guru, vovó da Gaia também. Enfim, né? A Anastácia, que foi a única comprada, casou, né? Amava o capitão. E teve a Esmeralda, a Diadorim, a Anitta Garibaldi e a Torquemada dos que ficaram comigo, porque teve mais outros filhotes, tudo saiu doado. Enfim, felizmente o capitão e a Anastácia tinham um renome, né? Nas amizades e todo mundo saiu adotado. Enfim, tranquilamente, rapidamente, né? Sem muita delonga, não tive que ficar com mais auaus. Enfim, né? Também se não tivesse adotado, teria ficado comigo, porque a responsabilidade de não ter castrado a tempo foi minha, né? Enfim, né? Aí quando eles chegaram, que não deu tempo de castrar eles, porque tava tendo um monte de gastos no casarão, enfim, tal. Enfim, né? Aí esse aqui, ele namorou a Anitta Garibaldi e deu o Conde d'Artagnan e a Grum e outros filhotes que saíram adotados, né? Enfim, né? E esse daqui namorou a Esmeralda e deu a Gaia e a Búdica, que já faleceu, né? E
E os outros filhotes saíram todos adotados. Enfim, ele ainda deu uma paquerada na Anastácia, ainda fez uns 2 filhotinhos. A Anastácia já era velha, a sorte é que não deu muito filhote, né? Uns 2 filhotinhos saíram adotados. Enfim, né? Com a cara de labrador, né? Mais labra-lata, na verdade. Claro que o tutor, né? Ninguém não vendeu nenhum cachorro, os tutores foram informados da genealogia. Eu fiz até uma genealogia da matilha, né? E na época tinha divulgação, não tinha Instagram ainda da matilha, mas na época tinha divulgação no Facebook meu dos álbuns em público dos cães, para eles saberem de quem são ancestrais, descendentes, né? Enfim, né? Aí o Conde d'Artagnan, mostra a cara aí, para esconder. O Conde d'Artagnan chama Conde d'Artagnan porque eu fiz uma lista com Darth Vader, Luke Skywalker, Yoda, e quando eu falei no Conde d'Artagnan, ele veio todo feliz, então ele que escolheu o nome dele. A Grum chama Grum por causa de Groom Lake, que é onde fica a base da Área 51. E a Grum dos cães aqui é o único que não gosta nada, nenhum momento de brincar. Ela só gosta de abraço, ela é igual a menininha. Né, Grum? Você não vai mostrar se abatendo, não? Não, tá cansada? Enfim, ela abraça. Enfim, e é isso daí. E a Búdica, que era irmãzinha da Gaia, faleceu também. Enfim, né? E ficou só a Gaia, de filhote da Esmeralda e do Aventureiro, e a Grum, filhote, e o Conde d'Artagnan, filhotes do Resmungão. E o Coronel Joãozinho, ele apareceu no meio de uma ventania de 120. Eu tinha, depois que o capitão faleceu, eu tinha feito um ritual na minha religião druidismo para o capitão voltar como meu filho gente, porque a gente acredita nisso, né? Aí, em vez de voltar como gente, 6 meses depois, terminado o festival, né? Que dura 6 meses, eu acho, não lembro se foi o Embolg, acho que foi o Embolg, né? Enfim, apareceu esse cachorrinho aí no meio de um ventania de 120 km por hora, dando volta no táxi do meu amigo. Enfim, e todo feliz, vindo direto em mim, abanando o rabinho, enfim, né? E acabei tendo que adotar ele, porque eu tava naquele momento enfrentando a ventania, né? Enfim, e tava levando a Diadorim pra consultar, enfim. Então, aí tive que adotar ele, tive que pôr ele pra dentro da casa. Aí ele começou já folgando com a Diadorim, folgando com a Anastácia, né? Uma maior intimidade com a Anastácia, né? Que é o relacionamento capitão. Enfim, né? Folgando com a Anitta Garibaldi, folgando com Torquemada, né? E até com as mesmas pendências kármicas com o Aventureiro Resmungão que o capitão tinha desenvolvido. Enfim, né? Mas eu acho que já tá resolvido, né? Que você já tá dando beijinho no Aventureiro e na maior folgação com o Resmungão. Enfim, né? Aí, e as mesmas brincadeiras que o capitão gostava, né? Ele gosta de brincar com pano, de brincar com vassoura. Ele gostava, né? Agora já parou com isso. Enfim. E tem gente que fala assim, como é que vai o capitão Joãozinho? É Coronel Joãozinho. Como é que vai o capitão? O capitão morreu, gente. Era Coronel Joãozinho. Então, e às vezes eu falo capitão e ele atende, às vezes não. Enfim, então como ele tinha todas essas vinculações, parecia ser a reencarnação do capitão, e eu acredito nisso também, então ele ficou coronel, porque a evolução do capitão no sentido agrário é o coronel de terra. Joãozinho é porque ele faz a mesma coisa que todo mundo que na minha família é chamado de Joãozinho, que é comer, sair andando, espalhando as migalhas, comer andando. E sirva para ele ter sobrenome. Sua próxima vida é gente, né, Coronel Joãozinho, né? Enfim, e é isso daí. Agora tá bom, né, gente? Esqueci alguém? A Búdica, falei da Búdica. A Búdica, falei que a Búdica existiu, né? Obviamente teve muito mais filhotes, né? Que saíram doados. Então eu tenho a Mil, que foi adotada por meu irmão do meio. Enfim, a Shiva foi parar em algum dos contraparentes parece que da minha cunhada. Enfim, não tenho certeza. Enfim, alguns cães saíram para pessoas próximas de amizades minhas, né? A veterinária também ajudou em muitas adoções, enfim, né? E não tive que adotar todo mundo, mas eu tive um total simultâneo de 12 cães e um total existencial
de 14 cães, porque não entrou na matilha um pincher que eu tinha adotado, que eu tinha sido a terceira família dele, né? E aí ele não demorou muito para ir para a quarta, que ele era muito chato. Quando ele tentou morder o pipi do capitão, eu falei assim, não vai dar certo aqui não. Enfim, né? Aí uma senhora lá da rua, lá no casarão, adotou ele, fez amizade com ele, uma senhora de idade, enfim, ótimo. Aí depois disso, no ano de 2007, eu comprei a Anastácia. Então, o Pretinho, que é o nome desse pincher, que ele já veio com esse nome para mim, enfim, ele não é integrado no histórico da matilha, porque a matilha começa justamente com a Anastácia e com o capitão, né? Desliga. 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 Já acabou de falar já.